A graça e a paz, que Deus te abençoe. Estamos aqui no Café Mais Palavra e queria falar hoje sobre chamados para ser a imagem de Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 8, verso 29, o texto nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O maior propósito de Deus nas nossas vidas é ver a imagem de Jesus em nós. É claro que todas as coisas que Deus faz e nos abençoa, elas têm o seu lugar de importância. A nossa família, o nosso trabalho, nossa vida social, o ministério que Ele nos entregou. Mas essas coisas não têm um fim em si mesmas. Elas são ferramentas de Deus para gerar em nós a imagem de Jesus. Quando Deus Ele cria Adão, a sua imagem e a sua semelhança, Ele faz a partir de Adão um molde. A ideia de Deus é que a partir de Adão fosse gerada uma humanidade, conforme a imagem dele. Mas quando Adão peca, este molde é deformado e isso compromete todas as réplicas que posteriormente viria. Quando Deus Ele começa a gritar o nome de Adão no Éden, Deus sabia exatamente aonde Adão estava. Mas quando Deus olhava para Adão, Ele parou de ver a imagem dele na vida de Adão. Havia sido distorcida pelo pecado. Então Deus, Ele envia o seu Filho, o unigênito, que Ele abre mão de ser o unigênito e passa a ser o primogênito. Por isso que a Bíblia chama de Jesus de segundo Adão, porque é feito um molde novo. A partir de Cristo, essa imagem é possível ser feita novamente no homem. Algo muito interessante, João fala no capítulo 19, verso 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto. E no capítulo 20, verso 15, João diz: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me aonde, para que eu o leve. Aonde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e ele foi confundido com o jardineiro. Isso aponta para algo muito profético. O jardim e o jardineiro era a figura do primeiro Adão. Só que agora veio um segundo Adão, que veio restaurar a queda, que veio restaurar a imagem do Criador. E eu queria trazer algo muito prático, de como a imagem de Jesus possa estar sendo gerada na nossa vida a cada dia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, o texto nos diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Primeira coisa é nós estarmos com o rosto descoberto, com a face descoberta, é nos apresentarmos diante de Deus sem hipocrisia, é sermos sinceros, é tirar todo tipo de máscara. Afinal de contas, o Senhor nos conhece, mas Ele deseja que nós venhamos nos fazer conhecido a Ele. Em seguida, uma vez que nós tiramos todas as máscaras, nós temos que contemplá-lo, olhar para o Senhor. E à medida que nós olhamos para o Senhor, a ideia é que Ele seja o nosso espelho. Eu olho para Cristo e vejo a mim, mas eu estou tão diferente dele, mas eu quero ser igual a Ele. Então, depois de contemplá-lo, eu vou para os meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. Realmente há uma mudança, há uma transformação na minha vida. E quando eu volto para o meu espelho, contemplando o Senhor, eu vejo que ainda há muita diferença. Então eu peço, Senhor, transforma o meu coração. Eu quero ser como o Senhor é, amar como o Senhor ama. E quando eu volto para os meus relacionamentos, há uma transformação, porque essa é a minha busca, esse é o meu propósito de vida. E depois de ser transformado, eu volto para o meu espelho, contemplar o Senhor, e novamente há tanta diferença entre mim e Ele. A nossa mudança é contínua. Se nós mantemos os nossos olhos fixos
no autor e consumador da nossa fé, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo, porque Cristo é a imagem do Deus invisível, Ele é a exata expressão do seu ser. Então nunca deixe de olhar para Jesus. Dessa maneira você vai sendo transformado a cada dia à imagem e semelhança do nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.